Pense nisso, os eventos que testemunhamos hoje podem muito bem estar anunciando algo maior, algo que os profetas antigos já nos alertaram nas Escrituras. Em menos de 2 semanas, a Rússia realizou não apenas um, mas 2 grandes exercícios nucleares, coordenados com precisão para simular uma resposta massiva a um possível ataque. Esse movimento nos faz refletir: será que estamos mais perto do apocalipse do que imaginamos? Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês e suas famílias. Que a presença de Deus traga paz, discernimento e segurança a cada coração, mesmo em tempos de tanta incerteza. Eu sou Marcos Wendel, e você está no canal Profecia e Verdade, onde buscamos sempre explorar o que as Escrituras têm a nos revelar sobre o presente e o futuro. Prepare-se, pois vamos mergulhar em um tema crucial, e o que veremos hoje pode transformar a maneira como você enxerga os acontecimentos ao nosso redor. Antes de prosseguirmos, quero pedir a cada um que se inscreva no canal Profecia e Verdade, ative o sininho para receber todas as notificações e não perca os próximos vídeos. Deixe seu like e compartilhe esse conteúdo. Vamos fazer com que a palavra do Senhor e o conhecimento da profecia se espalhem e alcancem muitos corações. Agora, vamos fazer uma breve oração. Feche seus olhos, levante suas mãos e clame comigo. Senhor, pedimos que abençoe a vida de cada pessoa que está conosco neste vídeo. Quebra toda ansiedade e medo, e traz clareza ao nosso entendimento. Conceda-nos sabedoria para compreender as profecias e discernir o tempo em que vivemos. Que a tua palavra venha ao nosso encontro hoje com poder e revelação. Em nome de Jesus, amém. Esses testes nucleares da Rússia têm sido apresentados como uma medida de preparação para o apocalipse. O próprio Kremlin já admitiu que as simulações são fundamentais para assegurar a prontidão em qualquer crise. Os exercícios incluem o lançamento de mísseis balísticos intercontinentais e de cruzeiro, capazes de atingir alvos distantes. A retórica é clara e alarmante: estamos preparados para o pior. O que essas declarações e ações nos dizem sobre o que está por vir? A Bíblia nos alerta em várias passagens sobre conflitos e sinais que antecedem o fim dos tempos. Em Mateus capítulo 24, versículo 6, Jesus disse: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Aqui, Jesus nos faz um alerta: esses sinais devem acontecer, mas devemos nos preparar para o que realmente virá depois. Esses testes e tensões internacionais que envolvem armas de destruição em massa são, em essência, lembretes de que a humanidade está constantemente no limiar do julgamento. Como Jesus nos adverte, devemos observar, mas também devemos estar atentos ao nosso estado espiritual. A Rússia não apenas mostrou sua força, mas reforçou a sua doutrina de retaliação nuclear. Historicamente, o país sempre considerou as armas nucleares como um recurso definitivo, uma barreira protetora para garantir sua soberania. Mas agora, o cenário mudou. Putin anunciou recentemente que a Rússia poderia usar armas nucleares não só para responder a ataques nucleares, mas também a ataques convencionais, especialmente se apoiados por potências nucleares, como os Estados Unidos. Essa nova postura, que muitos veem como uma ameaça direta ao Ocidente, é um sinal de que a Rússia está disposta a ir além para defender seus interesses e seu território. Esses acontecimentos remetem diretamente ao que está profetizado em Ezequiel capítulo 38. Esse capítulo é uma profecia sobre a guerra de Gog e Magog, onde nações do norte, que muitos estudiosos identificam como a Rússia, unirão forças e marcharão contra Israel, o povo de Deus. Embora muitos considerem esse evento como um cenário ainda distante, não podemos ignorar o aumento das tensões e das alianças internacionais que vão se formando em torno da Rússia e seus aliados, como a Coreia do Norte. O aumento dessas alianças e a intensidade das ações militares demonstram um cenário que se assemelha às profecias. Como Jesus ensinou: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus capítulo 25, versículo 13. Ao ampliarmos a nossa visão sobre esses acontecimentos e relacionarmos com as profecias bíblicas, entendemos que esses testes nucleares e ameaças de retaliação mostram a vulnerabilidade do mundo atual e a proximidade dos eventos profetizados. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 4, somos alertados sobre o cavaleiro montado no cavalo vermelho,
a quem foi concedido o poder de tirar a paz da terra. Esse cavaleiro representa a guerra, a violência, e ele traz uma promessa de destruição que certamente inclui o cenário de conflitos armados e tensões globais, como o que temos visto se intensificar recentemente. Diante de tudo isso, irmãos, é crucial refletirmos como está a nossa vida espiritual. Estamos verdadeiramente preparados para os tempos que virão? Ou ainda estamos presos a distrações que nos impedem de perceber o que realmente importa? Esses são momentos de extrema importância, momentos de despertamento para nós, para nossa fé. Deus não quer que vivamos com medo, mas que tenhamos a certeza da salvação e da eternidade ao seu lado. Amados, se você assistiu até aqui, deixe nos comentários, e eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus, João capítulo 17, versículo 7. Que essa seja a nossa declaração, de que estamos prontos para conhecer e viver a verdade. Ver as nações se preparando para o que eles próprios chamam de Apocalipse é um alerta claro para todos nós. A palavra de Deus nos diz que esses sinais são inevitáveis, mas que nossa atitude diante deles é o que fará toda a diferença. Vamos permanecer em vigilância, buscando constantemente um relacionamento mais profundo com Deus e compartilhando essa mensagem com todos ao nosso redor. Esses tempos difíceis estão, na verdade, preparando o cenário para a volta de Cristo. E nós, como igreja, devemos estar atentos, fortalecidos e firmes na fé, para que, quando Ele vier, nos encontre prontos. Fique conosco, pois ainda vamos aprofundar mais essa análise e ver o que as Escrituras nos revelam sobre os dias que estão por vir. Vamos avançar ainda mais nessa análise e ver o que a palavra de Deus revela sobre o cenário de conflitos e alianças que se intensificam ao nosso redor. Esses eventos, queridos irmãos, são parte de um quadro profético que vem se desenhando ao longo dos séculos, e que agora parece mais nítido do que nunca. A questão da tensão nuclear entre Rússia e Ocidente é apenas um dos sinais dos tempos, mas é um sinal poderoso e claro que merece nossa atenção e discernimento espiritual. A Bíblia nos dá diretrizes claras sobre esses acontecimentos, e, ao entendermos isso, percebemos o quão perto estamos do cumprimento de promessas e advertências feitas há milhares de anos. Na profecia de Ezequiel capítulo 38, encontramos um retrato de alianças e movimentos de nações que parece falar diretamente sobre nossos dias. Esse capítulo menciona Gog e Magog, que muitos estudiosos bíblicos interpretam como referências a uma coalizão de nações do norte de Israel, entre elas a Rússia, unindo forças para atacar o povo de Deus. Mais do que apenas um conflito, essa guerra de Gog e Magog é uma tentativa de desafiar o próprio plano de Deus, o que resulta em uma intervenção divina. Essa descrição bate fortemente com o clima de alianças complexas que observamos entre a Rússia, Coreia do Norte e outras nações. Os rumores de uma possível colaboração militar entre esses países, com soldados norte-coreanos possivelmente sendo treinados na Rússia, reforçam a semelhança com o que Ezequiel descreveu. Não é coincidência que a tensão entre essas nações aumente em tempos de tantos sinais proféticos. Em Mateus capítulo 24, versículos 7 e 8, Jesus nos avisa que se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. O que estamos vendo é, portanto, o princípio das dores. A profecia de Ezequiel e as palavras de Jesus se alinham para nos mostrar que os conflitos e as guerras são parte do desdobramento dos eventos finais. Deus, em sua infinita sabedoria, nos alertou sobre esses tempos, para que não sejamos pegos de surpresa e para que possamos nos preparar. Porém, a palavra de Deus não para nos sinais de destruição, ela também nos dá uma perspectiva de vitória para aqueles que permanecem fiéis. O apóstolo Paulo nos orienta em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Esta é uma exortação para a Igreja de Cristo. Enquanto muitos no mundo dormem, preocupados apenas com os prazeres e distrações deste mundo, nós, como cristãos, devemos vigiar e estar atentos. O Senhor está nos alertando para que não sejamos como aqueles que foram pegos de surpresa no tempo de Noé, quando as águas começaram a subir e já era tarde demais. Nos últimos dias, os sinais de alinhamento entre países com grande capacidade militar e nuclear são uma demonstração clara do cenário profético que está se desenrolando.
É como se o palco estivesse sendo montado para o que as Escrituras descrevem como a grande tribulação. Este período será um tempo de angústia e sofrimento, mas também um tempo em que muitos serão despertados e se voltarão para Deus. Irmãos, é crucial entendermos que, ao observarmos as movimentações e alianças geopolíticas que desafiam o equilíbrio global, devemos nos lembrar que tudo está sob o controle de Deus. Nenhuma aliança ou poderio militar está fora do alcance do plano divino. Outro aspecto importante que devemos considerar é a mudança na doutrina nuclear russa, que expande os critérios para o uso de armas nucleares, permitindo respostas até mesmo a ataques convencionais com o apoio de nações nucleares. Esse cenário faz crescer o temor de uma catástrofe global e traz à tona a sombra do juízo de Deus sobre o pecado e a rebelião da humanidade. Romanos capítulo 1, versículo 18. Diz, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Não é difícil ver que estamos em tempos em que o Senhor começa a manifestar seu juízo, para que o mundo veja o custo de sua rebeldia e volte seus olhos para o Criador. A Rússia deixou claro que, diante do apoio ocidental à Ucrânia, ela está disposta a expandir seu arsenal nuclear e a redobrar a sua preparação para uma possível guerra. Isso lembra o que lemos em Apocalipse capítulo 16, versículo 16, que fala sobre a preparação das nações para a batalha final em Armagedon. Embora esse conflito final aconteça apenas no fim dos tempos, o que vemos agora são ensaios e tensões que podem muito bem estar preparando o mundo para o cumprimento dessa profecia. É um lembrete de que devemos estar atentos, porque o tempo da volta de Cristo se aproxima. Ele nos chamou para sermos sentinelas, vigilantes e preparados. Jesus nos alerta sobre esses tempos em Lucas capítulo 21, versículo 28, Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Esse é o chamado para a igreja. Quando vemos ameaças de guerra, alianças perigosas e tensões crescentes, precisamos nos lembrar de que nossa redenção está próxima. A nossa missão é levar essa verdade ao mundo, sermos luz em meio à escuridão e ajudarmos aqueles que ainda não conhecem a Jesus a encontrarem segurança em Sua palavra. Ao analisarmos esses acontecimentos, é normal que muitos sintam medo ou incerteza. Mas lembrem-se, irmãos, não fomos chamados para viver em temor, mas em fé. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, Paulo diz, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Essa é a promessa para nós, e mesmo em tempos difíceis, o Senhor nos fortalece, nos dá coragem e nos guia. Esses eventos são, para nós, uma confirmação de que o Senhor está às portas e que logo estaremos com Ele. Então, o que fazemos diante de tudo isso? Nós nos preparamos, buscamos mais ao Senhor, fortalecemos a nossa fé e ajudamos os outros a encontrarem o caminho da salvação. Irmãos, o tempo é curto. Estamos cada vez mais perto do cumprimento das profecias finais e da volta gloriosa de Cristo. Esses sinais que vemos, como o fortalecimento de alianças entre nações, ameaças de destruição nuclear e a constante tensão global, são como as trombetas que anunciam a chegada do Rei. Que essa mensagem ecoe em nossos corações. O Senhor nos chamou para sermos guerreiros de oração, para proclamarmos a verdade e para vivermos a plenitude do Evangelho. Vamos estar prontos e ajudar outros a também estarem prontos para quando nosso Salvador vier nos buscar. Vamos continuar aprofundando nossa análise e entender como os recentes eventos que envolvem a Rússia e o Ocidente se alinham com as profecias e o cenário do fim dos tempos. Ao olharmos para esses acontecimentos à luz da Palavra de Deus, vemos que nada é por acaso e que cada movimento faz parte de um propósito divino. A escalada de tensões entre nações poderosas, ameaças de uso de armas nucleares e alianças estratégicas em regiões críticas revelam que estamos cada vez mais próximos do cumprimento das profecias. A Bíblia nos deixa claro que o Senhor tem um plano, e esse plano inclui juízo sobre a terra e redenção para aqueles que permanecem fiéis. Uma das passagens que nos oferece um quadro poderoso sobre os eventos finais é Apocalipse capítulo 13, onde o apóstolo João descreve a ascensão de uma besta com poderio político e militar, que governará com mão de ferro e enganará a muitos. Não sabemos o dia nem a hora exata, mas as Escrituras nos dão sinais e padrões que nos permitem reconhecer a aproximação desses eventos. Hoje,
podemos ver como as alianças entre Rússia, Coreia do Norte e outras nações podem preparar o caminho para a ascensão de poderes que desafiarão a paz mundial e a fé dos seguidores de Cristo. Essa besta representa um sistema global que buscará impor controle e desafiar a soberania de Deus. E, ao observarmos a disposição da Rússia em escalar seu arsenal militar e alinhar-se com outros regimes autoritários, podemos ver um prenúncio desse cenário profético. É importante ressaltar que a Escritura nos ensina que o tempo do fim será marcado pela intensificação da iniquidade e pelo aumento da violência e da maldade. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5, Paulo descreve como serão os últimos dias e sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Podemos ver isso claramente em nossa sociedade e nas nações que se afastam dos valores e princípios de Deus. Esse afastamento espiritual cria uma abertura para a escuridão, para a violência e para a iminente queda das nações, pois onde a luz de Deus não está presente, as trevas ganham espaço. A aliança estratégica entre Rússia e Coreia do Norte não apenas aumenta a ameaça de uma guerra devastadora, mas também demonstra o esforço de certos líderes para intimidar e se preparar para conflitos que podem afetar o mundo todo. E não se trata apenas de uma questão de armas e poder militar, estamos falando de uma batalha espiritual, onde forças malignas operam para influenciar decisões e provocar destruição em massa. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, Paulo nos lembra, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Esse conflito não é apenas físico, mas é também uma luta espiritual que ocorre nos bastidores, onde as forças das trevas agem para cumprir seus propósitos malignos. Mas o que significa, para nós cristãos, ver essas profecias se desenrolando diante dos nossos olhos? Significa que precisamos estar preparados e fortalecidos na fé. Quando observamos que o uso de armas nucleares está cada vez mais próximo de ser uma realidade e que os líderes mundiais falam abertamente sobre um cenário de apocalipse, devemos nos lembrar das palavras de Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 44, por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Jesus nos adverte a estarmos sempre vigilantes, pois a qualquer momento ele pode voltar para buscar a sua igreja. Estamos vivendo tempos em que a igreja precisa estar mais unida e focada na sua missão. As Escrituras nos dão direções claras de que devemos ser luz e sal neste mundo, testemunhando a verdade, vivendo em santidade e anunciando o Evangelho a todos. Quando lemos sobre as alianças entre nações que buscam ameaçar a paz e sobre testes nucleares em larga escala, devemos lembrar que a nossa missão é trazer paz aos corações, e a paz que só Cristo pode oferecer. No mundo, muitos ficarão apavorados com essas notícias, mas nós, como filhos de Deus, encontramos descanso e segurança em Sua palavra. Queridos irmãos, esses acontecimentos servem para nos lembrar que o Senhor é fiel às suas promessas e que tudo o que Ele disse nas Escrituras irá se cumprir. No livro de Daniel, vemos profecias sobre reinos que se levantam e caem, e, no final, Deus estabelece seu reino eterno. Daniel capítulo 2, versículo 44, declara, e mais, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Essa é a nossa esperança, irmãos. Embora estejamos vendo um aumento nas tensões globais e no poderio militar das nações, nossa confiança está no reino que Deus estabelecerá, um reino que jamais terá fim. Outro ponto que devemos considerar é o que Apocalipse capítulo 9, versículos 13 a 15, nos revela sobre o derramamento das pragas e a destruição de grande parte da humanidade. Esses versículos falam de uma guerra devastadora, que exterminará um terço dos homens, e muitos estudiosos interpretam essa passagem como um conflito mundial, possivelmente envolvendo armas de destruição em massa. As Escrituras deixam claro que o juízo de Deus virá sobre a terra, e aqueles que não se arrependerem e não se voltarem para Ele experimentarão essa destruição. Esses sinais devem nos fazer refletir sobre nossa própria vida e nos motivar a ajudar outros a encontrarem a salvação em Cristo. O Senhor tem sido misericordioso em nos dar alertas e sinais,
como vemos em Mateus capítulo 24, versículo 12, onde Jesus declara que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Este esfriamento espiritual que Jesus menciona é o que leva muitos a se afastarem da fé, a perderem a esperança e a confiança no Senhor. Mas que isso não seja verdade em nossa vida. Devemos estar ainda mais próximos de Deus, firmes na oração e no conhecimento da Sua palavra, para que possamos suportar as provações que virão. É hora de cada um de nós, como cristãos, nos posicionarmos como guerreiros da fé. Devemos permanecer vigilantes, vivendo em santidade e caminhando com Deus, para que, quando esses dias se intensificarem, estejamos prontos e firmes em nossa fé. O Senhor nos chama para sermos exemplos de esperança e de amor, mesmo em tempos de escuridão. E que aqueles que ainda não conhecem a Cristo vejam em nós a paz que só Ele pode trazer, e sejam tocados pela mensagem do Evangelho. Não se deixem enganar pelas ilusões do mundo e pelas falsas promessas de segurança nas coisas materiais. Nossa segurança está em Cristo. A nossa esperança está na promessa de que Ele virá para nos buscar e nos dar um novo lar, onde não haverá mais lágrimas, nem dor, nem morte. Vamos nos manter firmes, porque, como diz Romanos capítulo 8, versículo 18, as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, irmãos, preparem-se. Esses acontecimentos mundiais são sinais claros de que a volta de Cristo está próxima. Que possamos viver cada dia como se fosse o último, buscando mais de Deus, ajudando uns aos outros e proclamando a verdade da salvação em Cristo Jesus. À medida que chegamos ao final desta reflexão, irmãos, fica claro que os eventos que presenciamos atualmente são mais do que meros conflitos políticos ou demonstrações de força entre nações. Eles são sinais profundos, indicativos do que a palavra de Deus descreveu como os últimos dias. O aumento das tensões, as alianças estratégicas e os avanços armamentistas apontam para um tempo em que os povos da Terra se movem rapidamente rumo ao desfecho profético. E o que a Bíblia nos mostra é que esses tempos de incerteza e conflito global não precisam nos trazer medo, mas sim esperança e vigilância, pois indicam que a volta de Jesus Cristo está mais próxima do que nunca. Para aqueles que estão acompanhando, esse é o momento de fazer uma pergunta fundamental: você está preparado para a volta de Cristo? Esse é o chamado central da mensagem bíblica. Jesus nos alertou para estarmos prontos, vigiando e esperando, como vemos em Mateus capítulo 25, versículo 13, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O chamado de Jesus para a sua igreja é claro: vivamos com propósito, amor e fé, porque o tempo se aproxima e sua vinda é certa. Não sabemos o dia nem a hora exata, mas sabemos que o Senhor cumprirá cada uma de suas promessas. Observamos que a Rússia, com suas alianças e movimentos militares, parece corresponder ao que o profeta Ezequiel descreveu como uma coalizão do norte que se levantará contra o povo de Deus. E embora essas nações se fortaleçam e se alinhem estrategicamente, nada disso está fora do plano de Deus. Ele permite que essas coisas aconteçam para cumprir seus desígnios e nos lembrar que tudo está sob seu controle. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, o Senhor diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse é o Deus a quem servimos, Ele é o começo e o fim de todas as coisas, e suas mãos estão sobre a história e sobre o futuro da humanidade. Assim, queridos irmãos, precisamos colocar nossa confiança em Deus, pois Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Em meio às tempestades e incertezas, encontramos paz e segurança nele. Essa é a promessa do Salmo 91, versículo 1, em aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Deus promete que aqueles que o buscam encontrarão refúgio e proteção. Esse é o convite para cada um de nós, que habitemos na presença do Altíssimo e encontremos paz, mesmo quando o mundo ao nosso redor está em tumulto. Mas também é nossa missão compartilhar essa mensagem com aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Hoje, mais do que nunca, o mundo precisa da luz de Cristo. As Escrituras dizem que o amor de muitos esfriará nos últimos dias, como lemos em Mateus capítulo 24, versículo 12. Esse esfriamento é resultado do aumento da iniquidade e da falta de esperança que vemos em tantos.
Mas nós, que conhecemos a verdade, somos chamados a ser testemunhas, a levar essa esperança àqueles que estão ao nosso redor, a proclamar que existe um Salvador, que a vida eterna está disponível a todos que se entregam a Cristo. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, eu convido você a fazer isso agora. Jesus está chamando cada um de nós para estar preparado, para aceitar o seu amor e para viver de acordo com seus ensinamentos. Romanos capítulo 10, versículo 9, nos diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Essa é a promessa de Deus para todos aqueles que, em fé, se voltam para Ele. Não há tempo a perder, este é o momento de aceitar Jesus como seu Salvador e Senhor. E para aqueles que já estão caminhando com Cristo, que esta seja uma lembrança poderosa de que devemos viver de forma digna do chamado que recebemos. Em Efésios capítulo 5, versículo 15, Paulo nos exorta a andarmos prudentemente, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. O mundo precisa ver em nós o amor, a paz e a esperança que somente Jesus pode dar. Precisamos remir o tempo, irmãos, aproveitar cada oportunidade para sermos embaixadores de Cristo, porque os dias são maus e a volta do Senhor se aproxima. Ao concluirmos este estudo, eu quero encorajar você a permanecer firme na palavra de Deus, orando e buscando constantemente a sua presença. E se este vídeo tocou o seu coração, compartilhe-o com outras pessoas. Vamos ajudar nossos irmãos e amigos a entenderem a urgência dos tempos em que vivemos e a se prepararem para o encontro com o nosso Senhor. Se você assistiu até aqui, deixe nos comentários: e minha esperança está em Cristo, o Alfa e o Ômega. Essa é uma declaração de fé e de confiança que nos fortalece e nos ajuda a manter nosso foco em Jesus, independentemente das circunstâncias. Que possamos proclamar isso a cada dia, sabendo que Ele é fiel e que seu retorno é certo. Agradeço a todos que estiveram conosco até o fim. Se inscreva no canal Profecia e Verdade, ative o sino para receber todas as atualizações, e compartilhe este vídeo com aqueles que precisam ouvir essa mensagem. Nos vídeos sugeridos na tela final, você encontrará mais conteúdos que irão ajudá-lo a entender os sinais dos tempos e a se aprofundar no conhecimento das Escrituras. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida e a sua família. Que Ele nos encontre prontos, vigilantes e cheios do seu amor, quando voltar. E que possamos viver cada dia para a glória de Deus, sabendo que, apesar dos desafios, a vitória final pertence ao Senhor. Que a paz de Cristo esteja com vocês, e até o próximo encontro.